Olá, estudantes do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa semana, nós vamos para a nossa segunda aula das nossas atividades do protagonismo juvenil. Na semana passada, nós discutimos alguns conceitos referentes ao protagonismo. O que é esse protagonismo? Quais são as características que um jovem protagonista precisa ter, o que ele pode e não pode fazer. Tudo isso estava inserido na nossa atividade da semana passada. Nessa semana, nós iremos falar sobre participação. Como é a participação de um jovem protagonista? Como ele insere a sua presença, as suas ações, as suas opiniões dentro dos meios onde ele está inserido. O texto que está expresso na atividade de vocês fala muito sobre a ação do protagonista dentro da escola. Quais são as decisões que ele tem que tomar partido, que ele precisa opinar, tudo isso visando para que a escola consiga funcionar melhor, sabendo que tudo que nós fazemos é com vocês e para vocês. Até aí vocês já sabem, vocês já estão carecas de saber, mas nessa semana eu quero trazer para vocês uma atividade diferente, falando um pouco da participação de vocês durante o REAMP. Eu preciso que vocês façam uma reflexão e analisem se vocês realmente estão participando do nosso protagonismo e das outras atividades da forma como nós esperamos. E vocês também, porque cada aluno ele tem que ter o seu ideal de o que é o estudante bom para ele, no que ele está sendo bem sucedido e no que ele pode sim melhorar. Tudo isso permeia as ações e as atitudes do jovem protagonista. Então eu quero que vocês reflitam nessa semana se vocês realmente estão acompanhando as atividades da forma correta, se vocês estão lendo o enunciado das atividades, se vocês estão compreendendo tudo que os professores estão falando, se vocês estão participando. Quando a gente fala participação, não é somente o aluno entrar lá no Google Sala de Aula, pegar a atividade, responder e entregar. Muitos alunos, por exemplo, eles estão fazendo atividade sem ao menos assistir um vídeo de apoio que o professor prepara e envia para vocês. Muitos alunos não assistem aquele videozinho que o professor envia no horário da aula para acalmar vocês, para orientar vocês sobre a atividade. Então, será que o professor julga que você está participando se você apenas envia a atividade? E na hora que o professor pega a sua atividade para dar a devolutiva, ele consegue ver com nitidez pelas suas respostas que você não acompanhou a aula, não acompanhou as orientações, que você não leu o enunciado. E muitas vezes você enche o professor de perguntas que, se você tivesse assistido a aula, a orientação, você não teria. Quando o professor te manda essa mensagem te orientando, é justamente para que você seja mais autônomo, que você consiga fazer as suas atividades sem maiores preocupações. Isso quer dizer que se você mandar mensagem para o seu professor no horário de aula, ele não vai te responder? Lógico que não, ele está ali para te auxiliar. Mas a nossa expectativa é que vocês sejam cada dia mais autônomos. E com base nisso, eu propus um desafio. Já que estamos falando de participação, nessa semana o nosso desafio é vocês revisarem essas propostas e essas ações que permeiam o protagonismo. Então, eu elaborei com vocês uma atividade. Essa atividade tem 8 questões e vocês vão responder essa atividade e me enviar. Vocês devem seguir todos os comandos que estão expressos na questão. Dentre um deles, assistir esse vídeo e eu quero perceber como vocês vêm participando. Vocês vão ter um prazo para responder essa atividade, mas eu espero que todos, que eu tenha uma parcela significativa de alunos com a atividade entregue nessa semana. Lembrando que o aluno que conseguir responder corretamente a atividade em menor tempo, ele irá ganhar um certificado de honra ao mérito. Como aluno protagonista dessa semana, ele também será agraciado com um mimo para ele saborear, que eu estarei enviando na sua casa ou ele pode buscar na escola. Eu verei depois como isso irá funcionar. Tudo isso para que vocês entendam o quanto é importante para o professor a participação. A participação faz com que professor e aluno consigam caminhar juntos, para que vocês falem aquilo que deu certo, falem aquilo que pode melhorar e também coloquem as suas opiniões. Agora, se vocês não participam, seja no REAMP ou seja nas aulas presenciais,
tudo fica mais difícil, tudo fica menos colorido e tudo perde um pouco do sentido. Porque como eu já falei aqui na aula, se nós fazemos para vocês, o feedback é necessário. O feedback ele é importante para que a gente consiga entender como vocês estão caminhando. Porque lá na frente, nós vamos montar os clubes, nós vamos escolher os clubes que vão ser criados de acordo com as necessidades da escola. Então, vocês têm que saber participar, para que vocês tenham autonomia de escolher esses clubes e que esses clubes funcionem e que todos os alunos consigam se encaixar dentro de um deles para que realmente os conhecimentos possam ser construídos. Então, nesse sentido, eu quero trabalhar com vocês essa noção de participação, de você mostrar para o professor como você quer participar. Até o silêncio na aula do Google Meet, por exemplo, é uma forma de participação. Quando você obedece a orientação do professor e você fica em silêncio, desliga o seu microfone e permanece com a sua câmera ligada, de preferência usando o uniforme durante a aula, aquilo ali é uma participação efetiva para o professor. Não somente você ir até o Google Sala de Aula e enviar atividade. Então, essa atividade, ela visa despertar isso em vocês, trazer vocês para esse anseio, essa necessidade do professor. E que vocês também possam colocar os anseios de vocês. Aqui no protagonismo a gente pode discutir como isso pode acontecer, mas tudo isso para a gente melhorar essa participação no protagonismo que vai acontecer esse ano e também nos outros componentes curriculares, que nós trabalhamos em conjunto. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, nós vamos conversando durante a semana, porque a participação é a palavra-chave dessa nossa atividade. Tudo bem? Uma ótima semana, estudantes. Até mais.